trabalho. Pedir a Deus que nos envolva na paz, na harmonia e no entendimento que esse livro nos oferece. Rogando muito, Senhor Jesus, que as bênçãos caiam fartamente sobre todos nós que aqui estamos, principalmente sobre esses irmãos que aceitaram fazer o resumo deste livro na tarde de hoje, neste seminário que estamos realizando. Pedimos muito, Senhor Jesus, que essa alegria e todo esse envolvimento espiritual que sentimos agora possa chegar aos corações dos aflitos, dos enfermos, do nosso irmão Rogério Miller e de todos, Senhor, que estão passando por momentos difíceis na vida. Que a Tua paz nos envolva, que Emmanuel possa estar aqui conosco nesta tarde, em pensamento, e que nós possamos ter momentos de grande aprendizado e muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Nós queremos agradecer muito a Fernando pela disponibilidade de sempre e queremos dizer que hoje a nossa reunião deve passar das 4 horas, porque é um seminário, deve terminar aproximadamente pelas 4h30, 4h20, 4h30. E nós estamos aqui hoje com esse grupo, como nós já apresentamos, são todos trabalhadores aqui da nossa casa, estudiosos, e que se propuseram e aceitaram esse desafio de fazer resumo desse livro aqui, ó, enorme, nesses minutos que nós temos na tarde de hoje. Mas quem ficar curioso pode sair daqui e passar pela nossa biblioteca, pela nossa livraria, e ali nós temos exemplares desse livro, que realmente é um encanto, é uma maravilha. E para iniciarmos o nosso trabalho de hoje, nós vamos chamar a Valéria Teles. Ela ficou encarregada do capítulo 1 ao capítulo 4. Nós vamos nos sentar aqui para aproveitarmos as imagens. Nós vamos nos sentar aqui para aproveitarmos a imagem e depois cada um vem aqui à frente. Só no final, quando formos fazer a conclusão, é que todos voltarão para cá. Boa tarde, meus amigos. Vamos lá ao desafio de resumir esse livro, né? Espero que eu não fique nervosa e esqueça os nomes. Vocês me ajudam. Eu acho que todo mundo já deve ter lido. Quem não leu, eu acho que vai se apaixonar e vai querer adquirir essa obra belíssima. Bom, então a primeira parte, ela traz os meus 4 capítulos. São 2 amigos, um escravo, em casa de Pilatos e na Galileia. Então essa obra, há 2000 anos, ela nos transporta para um momento crucial da história da humanidade e nos convida a refletir sobre valores eternos do espírito, que são as nossas escolhas que moldam a nossa jornada aqui na Terra. E aqui profundamente nós vamos ver a discussão de temas que envolvem o nosso planeta, a nossa vida até hoje, como a disputa de poder, o amor, a fé, a renovação, as traições, a covardia, então tudo que a gente vê ainda até hoje. E esse livro, ele é o início
de uma série que revela as lições espirituais vividas por Emmanuel, né, em diferentes épocas. Então, eu acredito que a Isaura vai também trazer as outras obras para que a gente possa dar essa continuidade. Então, no capítulo 1, intitulado Dois Amigos, nós já somos transportados para Roma Antiga. É uma cidade, naquela época, vibrante, mas marcada por profundas desigualdades, em razão das dissonâncias entre o poder e a escravidão. O ambiente retratado, já nesse primeiro capítulo, ele vai nos fazer refletir sobre a opulência, né, a riqueza dos patrícios que vão dialogar aqui, nesse primeiro capítulo. E também a gente já vai começar a entender aqui que há uma introdução, uma expectativa de desafios e transformações de um mundo diferente, vivido ali por aqueles personagens. Então aqui nós estamos falando dos dois amigos, Públio Lentulus, um jovem senador romano de alta posição, caráter forte, e Flamínio Severus, também senador, seu amigo de longa data. A relação entre esses dois amigos é marcada por confiança e lealdade, embora sejam personalidades bem diferentes, inclusive a forma, né, de enxergarem a vida e as questões espirituais que vão ser aqui apresentadas nesse capítulo. Então, essa amizade entre os dois já nos faz, né, nós, leitores, refletir sobre a importância desses laços afetivos nas nossas reencarnações humanas, né? As oportunidades de aprendizado e crescimento espiritual que nós temos junto a essas almas companheiras. Então, esses dois amigos conversam porque Públio Lentulus, ele vive um momento de conflito interno, um conflito que retrata, né, o orgulho e as suas dúvidas espirituais. E esse senador tão importante e influente não poderia ter nenhum deslize, porque há sempre aquele que está no poder é mira de todos aqueles que invejam esse poder. Então ele só podia dividir as suas angústias, as suas problemáticas com esse amigo leal que era o senador Plínio, né? Flamínio. Então, esse conflito dele gerava em torno de algumas questões. Uma delas era a doença da filhinha Flávia, que se apresentava gravemente e, ao que tudo indicava, embora os médicos não afirmassem, mas tratavam a doença como lepra. Então ele carregava nos ombros essa tristeza de ter a filha adoentada e sem perspectiva de cura. E além dessas questões da saúde da filha, da questão da problemática que era para a família, ele também vinha tendo sonhos que o tornavam intranquilos e conflituavam com a sua vida no seu dia a dia. Então os sonhos lhe diziam coisas que ele sequer poderia imaginar e viver na posição de senador. Então Públio tinha uma visão materialista e pragmática da vida, mas se sentia totalmente impotente diante da doença da filha. Não tinha dinheiro e poder que fizesse reverter aquela situação. E os sonhos a lhe perturbar traziam também ali situações que para ele pareciam tão reais, onde ele revive nesses sonhos erros do passado distante, confronta as suas culpas e recebe a mensagem de que a reencarnação será o caminho para a sua redenção. Então, diante de tudo isso, ele começa a cogitar a ideia da reencarnação. Então ele começa a pensar ser a reencarnação do seu bisavô e divide toda essa angústia com o seu amigo, que preocupado tenta auxiliá-lo. Então
quando eles conversam nesse capítulo, Públio deseja que o amigo tenha uma resposta e uma solução para toda essa perturbação. E o amigo vai tentando racionalmente trazê-lo ao equilíbrio, dizendo que aquilo não passa de sonhos, expectativas que não são reais, mas Públio vai lhe apresentando evidências. E aí, nesse momento, o amigo passa a não ter mais respostas racionais para tirar da angústia Públio Lentulus. Então ele tem uma ideia, porque essas ideias, ele tem uma sugestão, porque essas ideias de Plínio, de Públio, pode trazer graves consequências para a sua posição de senador, porque principalmente a ideia de reencarnação afetava totalmente os conceitos das crenças romanas, né, naquela época. Então, o amigo sugere que Públio saia de Roma, vá descansar um pouco, se dedicar ao tratamento da sua filha, buscar a cura na Palestina. E essa proposta soa como uma luz no fim do túnel para o senador Públio, porque é algo que vai lhe trazer talvez um pouco de paz. E ele aceita a proposta de ser mandado para a Palestina, mas ele não poderia ir de imediato, porque a esposa Lívia estava grávida e não poderia naquele momento se deslocar numa viagem tão longa. Então, assim que o bebê nascesse, ele se comprometeu com um amigo que iria para a Palestina. E essa proposta de viagem do amigo é, na verdade, um prenúncio de acontecimentos decisivos na vida de Públio Lentulus e da sua família. E aqui, já no caminho, né, depois do bebê nascido, Marcos foi o nome do filho dele, eles se deslocaram então para a Palestina. E já nesse caminho, já há um incidente que vai mudar bastante a vida de Públio Lentulus. E aí nós já estaremos chegando à narrativa do segundo capítulo, um escravo. Então, nesse caminho para Jerusalém, eles saíram de Roma para a Palestina. Primeiramente, foram navegando, foram de barco, foram recepcionados e, junto com uma comitiva de soldados, foram levados para Jerusalém. E aí, nesse caminho, Jerusalém é uma cidade perigosa, né? Por isso ele estava com uma comitiva de soldados para proteger a sua família, para que ele chegasse bem ao destino. Nesse caminho, uma pedra minúscula atinge o rosto de Lívia, a esposa de Públio. E naquele momento desencadeia um desfecho trágico para a vida desses personagens. Então, naquele momento, o centurião sai à procura de um culpado, porque quem teria a ousadia de ferir a esposa de Públio Lentulus? Então não havia ali a cogitação de ser um pequeno incidente, uma pedra que resvalou da roda, né, uma fossa que pudesse atingir. Não, tinha que haver um culpado. Então o centurião, montado ao seu cavalo, capturou um jovem judeu chamado Saul, levando-o diante de Públio Lentulus como o culpado por aquele incidente. E Públio, na sua posição de orgulho, de poder, não podia ser ali benevolente com aquele supostamente culpado pelo incidente. Então ele ordenou que o rapaz fosse chicoteado. E aquela cena deplorável e cruel aconteceu até que Lívia, a doce esposa de Públio, o suplica: já basta, porque não é a nossa posição que vai fazer com que a gente seja cruel e exorbite do que é necessário. Então já houve a punição. Aí Públio, ouvindo a esposa, manda cessar as chibatadas, mas condena esse rapaz a um destino cruel, que são as galeras, né, ou galés, que são aqueles navios de guerra
então para onde os escravos, né, eram mandados. E ali, ou eles morriam, ou eles viviam a vida inteira como escravos. Então o jovem Saul, naquele momento, com muita raiva, muito ódio, queria só vingança daquele senador tão implacável e cruel, e o tinha condenado. Um jovem, né, de aproximadamente aí 18 anos, pelo que parece, e tendo a vida destruída naquele momento. Bom, nesse episódio, então, a gente começa a refletir sobre o orgulho, sobre a dureza de Públio Lentulus, enquanto senador. E nesse momento, dessa decisão tão cruel, ele plantou semente de um futuro que ele jamais poderia imaginar. Então esse acontecimento, ele não é apenas um retrato de injustiça, ele prenuncia para Públio e sua família dores que os aguardam em seu caminho e que são parte de uma transformação. Mais tarde, já instalado em Jerusalém, alguns dias após, André, pai de Saul, vai até o senador Públio Lentulus para implorar pela libertação do filho. E Públio o recepciona com bastante arrogância, achando que aquele judeu estava ali para questionar suas ordens, quando na verdade o que ele fazia era um apelo de pai, de um coração de pai para outro pai. E Públio rejeitou o seu pedido, dizendo que não voltava atrás nas suas decisões, porque os senadores têm que ser firmes, não podem voltar atrás. Então, nesse momento, Públio desperta a raiva e o ódio de mais um personagem, que é o André, que roga ali a Públio, né, palavras que vão ecoar na sua alma. André diz: plantastes agora uma árvore de espinhos, cujo fruto um dia amargará, sem remédio, o vosso coração duro e insensível. Que árvore é essa, gente? A árvore da vingança, né? Então ele declarou ali que se vingaria. Então a tensão moral e emocional que permeia toda essa obra há 2000 anos explora então a relação entre o poder, a responsabilidade e as consequências das ações desse senador tão influente, que poderia mudar todas as situações, mas diante do seu orgulho, ele se manteve firme e forte. E quando André se retira de sua presença, ele começa a refletir. Então aqueles conflitos íntimos que ele tinha entre o orgulho e a sua consciência e a sua parte espiritual dizia que ele podia sim libertar aquele rapaz. E aí ele chama o soldado para dar essa ordem, quando ele recebe a informação de que esse rapaz, Saul, teria fugido. Então naquele momento Públio respira mais tranquilo, né? Ai, minha consciência agora está tranquila, porque se ele fugiu, ele vai voltar para a casa do pai e está tudo certo. Aí ele ordenou que o rapaz não fosse recapturado, porque ele receberia um indulto. Mal sabia Públio que o rapaz não tinha fugido, mas sim tinha sido vítima de funcionários do Estado, né? Corruptos, como a gente vê até hoje na nossa vida, que venderam esse rapaz como escravo. Mas esse era um fato desconhecido por Públio, então ele deu como encerrado aquela situação. Bom, mais tarde, ele e sua família foram recepcionados pelo governador Pilatos para que eles pudessem ser homenageados. E aí, então, nesse jantar, inicia-se um grande centro, né, de intrigas e desafios contra Públio e sua família. Então, nesse momento,
eles enfrentam ali aquele novo local onde eles estavam e Pilatos acaba se encantando por Lívia, esposa de Públio. E ali começa o seu assédio nessa investida contra a esposa de Públio. Então, nesse jantar, ele é convidado com sua família a ficar na residência em Nazaré, que pertence ao governador. E Lívia, angustiada por toda essa situação, já se preocupa. Nesse momento, depois do jantar, todos vão para o jardim, ouvir música, e Pilatos então se aproveita de um momento a sós com Lívia para declarar a ela suas intenções. E essa mulher, tão forte, de fibra, honesta, no ápice das tensões, a força moral de Lívia brilha ao enfrentar as investidas de Pilatos, recusando-o com dignidade e sabedoria. Suas palavras firmes expõem o contraste entre a retidão de sua alma e os desejos desordenados do governador. Em um contexto de poder e fragilidade, Lívia demonstra que a integridade e a coragem são armas poderosas para enfrentar os desafios mais difíceis. Então ela consegue ali naquele momento repelir Pilatos sem causar maior estardalhaço, porque era um governador de grande importância. E depois de todo esse contexto, o casal vai viver momentos de conflitos, de intrigas e resolve então se mudar não para Nazaré, mas foram para a Galileia. E por conta de todas essas situações, Lívia já com o coração mais aliviado de não ter que estar em Nazaré, próximo a Pilatos, eles viajam para Cafarnaum, na busca sempre da cura da pequena Flávia. Então essa viagem representa não apenas uma mudança geográfica, mas também um marco na trajetória emocional e espiritual da família de Públio. A paisagem da Galileia, como o lago de Genezaré e os campos verdejantes, parece oferecer esperança, mas a realidade é que a saúde de Flávia, a filha amada, piora gravemente, trazendo angústia e desespero. Então aqui, a Flúvia, que é esposa do tio dele, já faz uma intriga dizendo que a esposa Lívia o traíra com Pilatos. Mas o amor e a união dos dois faz com que Públio releve essas informações e não acredite nelas. E aí em Cafarnaum eles começam a buscar ali a cura para Lívia. Então vamos focar na cura para Flávia e deixando para trás todas essas intrigas. E então vem o momento de que eles tomam conhecimento do profeta. Já no jantar com Pilatos já havia sido mencionado o nome do profeta que curava as pessoas. Então, no meio de tamanha dor, a figura do profeta de Nazaré começa a se destacar inicialmente através dos relatos de servos e depois pelo pedido da própria Flávia, que com suas últimas forças clama para ver um homem que cura e prega o amor. Então a menina, no momento de desfecho final da sua vida, recebe a visita do pai, que chega ao quarto, a mãe se encontra junto com uma das servas, e o pai se ajoelha ao lado da cama da criança, segurando na sua mãozinha, e diz para ela: minha filha, o que eu posso fazer para que você possa dormir melhor? O que você quer? Eu mando comprar o que você quiser, eu trago de Roma tudo o que você pedir. Só que naquele momento, nada material resolveria o problema da criança. E a menina, com toda a sua inocência, diz para Públio, para o seu pai: eu quero o profeta de Nazaré. E ali, aquele homem desaba, porque novamente ele vive o seu conflito do orgulhoso senador em conflito com o pai que ele deveria ser. Então a posição de senador dele jamais permitiria que ele procurasse o profeta de Nazaré
aquele, né, em que representava tudo o que Públio desprezava. Então, como é que ele ia pedir ajuda, se dobrar diante desse profeta? Então, aqui, ele está diante de uma escolha que determinaria não apenas o destino de Flávia, mas também o curso da sua própria alma. Então, o que vocês acham? Ele vai se dobrar e buscar auxílio, ou ele vai se manter o senador que o povo espera dele? Então, agora é a Bernadette, né? Eu só quero explicar que, como passou um pouco da hora do primeiro momento, nós vamos descontar na hora das conclusões. Aí a gente não faz a conclusão final. É a única maneira, porque senão vai ficar muito longo. Valéria, Bernadette. Vamos tentar resumir o máximo para não passar mais. Manter os 15, a gente consegue. Manter os 15. Boa tarde, vamos ao desafio, continuando o desafio. Vocês ouviram a parte da Valéria, espero que tenham prestado bastante atenção, porque os desdobramentos são muito grandes. Eu fiz um resumo muito resumido. E no capítulo 5, são esses pontos que a gente vai ver. A Flávia já havia pedido para ver o profeta. Nós vamos ver um pedido da Lívia ao marido, vamos ver o desconforto do Públio com o pedido, vamos ver as dúvidas do senador, também a lembrança do sonho, que a Valéria já citou, o sonho que ele havia tido, o poder de Jesus que ele sente e a cura da Flávia. Vamos resumir isso tudo rápido. O que aconteceu? Depois do pedido da Flávia, a mãe, a Lívia, vai pedir ao marido que ele procure o profeta. Era como a Flávia se referiu. Eu quero ver o profeta. Por quê? Porque Jesus, na época, não era conhecido como Messias. Jesus era mais um profeta para os judeus, mais um. Já tinham vários, havia vários, ele era mais um. Então, o nome do capítulo é o Messias, é diferente. Começar a estabelecer a diferença. Quando a Lívia pede, primeira reação, vamos tentar compreender o que seria a importância de um senador romano. Públio, lá em Jerusalém, ele tinha mais poder do que o governador. É preciso que a gente consiga entender essas particularidades da época. Ele tinha mais poder do que o governador, do que o próprio Pilatos. E, para ele, como a Valéria colocou, ele era humilde, não era? Era super humilde. Ele não tem a menor vontade de procurar o Públio, mas ele tinha o pedido da filha e o pedido da mulher. Ele não reconhecia a importância daquele, nem profeta. Vamos lembrar, os romanos eram politeístas. A religião deles não tinha nada a ver com a dos judeus. Mas, para atender a mulher, ele foi. E meio, não vou dizer desgostoso não, mas meio endurecido, tinha a menor vontade de ir. E ele vai justamente à noite, escondido, para não ser visto pelo povo, nem pelos romanos, nem pelos judeus. Afinal de contas, é uma vergonha. Mas, ele, ao se dirigir, ele percebe a presença de Jesus. E Jesus
de dia, veio escondido. Jesus já tocou logo ali naquele ponto-chave. E Públio lembra do sonho que ele havia tido, como a Valéria colocou, de reencarnação. Ele não consegue juntar as coisas. O poder magnético de Jesus foi tão forte que Públio cai de joelhos, não acreditando que ele era Messias, profeta, nada disso. Mas ele cai de joelhos e começa a chorar. E Jesus tem uma conversa bastante interessante, que é o segundo slide. Depois da conversa, Públio volta para casa e encontra a filha convalescendo. E ele não atribui a Jesus a cura da filha. É importante que isso fique marcado. Ele atribui aos remédios, aos médicos romanos, ele não atribui a Jesus. Porém, na conversa entre eles, Jesus vai dizer algo muito interessante. Uma advertência de Jesus. Jesus diz para Públio o seguinte: depois de longos anos de desvios do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. O trecho continua, porque ia ficar longo. Soa para o teu espírito, neste momento, um minuto glorioso. O grifo é meu, não é do livro. Se conseguires utilizar a tua liberdade para que seja ele quem? O minuto. Em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável, novamente o grifo meu, de redenção dentro da humanidade. Por que eu botei esses dois trechinhos em negrito? Porque eles são muito importantes. Um minuto glorioso. O que é um minuto? Um momento importante numa vida. Nós temos uma vida. Criados espíritos, temos uma vida, com várias existências. Então, nesta vida, porque o espírito não morre, porque morreu pouco, nesta vida, ele teria um minuto ali de importância para mudar alguma coisa. Por quê? Que ia depender da liberdade dele de escolher, fazer ou não fazer. O que nós chamamos de livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a fazer nada. Fazemos porque queremos. Tanto o bem quanto o mal. E, na hora indeterminável, justamente como nós temos o livre-arbítrio, a hora da mudança, a hora da escolha, não é pré-determinada. Ela é indeterminada. Vai depender de como a gente vai agir no momento. Então, este alerta de Jesus para Públio chama a atenção para uma série de coisas. O que ele poderia fazer naquele minuto? E que minuto seria esse? Acabou o capítulo 4. 5. Vamos para o 6. Capítulo 6, a Valéria comentou bem a situação do Saul, e por conta do desejo de vingança do pai do Saul, que é o André, é tramada o sequestro, o rapto do filho do Públio. A filha era procurada, graças aos médicos, mas o filho é raptado com a ajuda de uma serva judia que tinha sido inserida na casa do Públio. Públio, vaidoso, arrogante. Lembrem que a alerta de Jesus, qual é para ele? A questão da humildade.
Públio manda castigar severamente todos os servos incumbidos de cuidar daquele menino. E a Lívia, mais uma vez, intervém para que ele minimizasse o castigo. Ela faz a interferência. Qual foi a postura do Públio? Né? Vou aceitar? Não. Ele mandou, ele até parou depois um pouco, mas já tinha castigado muito todo mundo. E há uma trama muito bem urdida pelo Sulpícios, junto com a Fúlvia, que a Valéria também citou, para engendrar uma ideia de traição da Lívia com o Pilatos, para fazer a cabeça do marido, colocar a dúvida ali, com objetivos que mais alguém vai falar, não sei se é o Marcos ou a Adel. Capítulo 7, a pregação de Tiberíades. Desde a cura da filha, da Flávia, a Lívia ficou interessada em conhecer melhor aquele que seria não mais o profeta, mas para ela o Messias, e através de uma serva que era Ana, ela vai ao assistir a uma pregação. Ela tenta avisar o marido, só que o Sulpício já tinha feito a cabeça do Públio e ele estava achando que a mulher traía ele. Então ele já não estava querendo muita conversa com ela. Ela tenta avisá-lo que vai com a serva assistir a pregação de Jesus, mas não consegue, mas ela vai a si mesma e se disfarça com outras roupas para não ser vista. Ao assistir, segundo o relato do livro de Emmanuel, ela chega na pregação do Sermão da Montanha. Porque o Emmanuel relata no livro trechos do Sermão da Montanha. Mas o interessante é que Jesus, ao vê-la, ele dá um aviso a ela. Eu não fiz o slide, que era para não demorar muito. Mas ele diz o seguinte para Lívia: quanto a ti, regozija-te em nosso Pai, porque as minhas palavras e ensinamentos te tocaram para sempre o coração. Vai e não descreias, porque tempo virá em que saberei aceitar as tuas abnegações santificantes. Ele já deixou um aviso para ela, tipo assim, vai haver um momento em que você vai precisar ter mais isso que você está demonstrando que já guardou, você vai ter que utilizar isso melhor. Acabou o capítulo 7. Eu estou olhando para a Isaura ali. O capítulo 8, esse é um pouquinho maior. Então, no capítulo 8, mas olha só, quantas atitudes nós vamos poder observar? A atitude de Pilatos, a atitude dos sacerdotes judeus, a atitude de Públio, a atitude de Herodes, a atitude de Jesus, a atitude do povo, o abandono de Jesus por aqueles que o seguiam e a atitude de Maria, mãe de Jesus. Em 2 minutos, eu vou falar dessas atitudes todas. Vamos lá. Só para deixar vocês curiosos e comprarem o livro. Pilatos, chega até Pilatos a notícia de que Jesus tinha sido julgado pelo Sinédrio, pelos sacerdotes judeus, e condenado. Porque, na realidade, Jesus estava incomodando muito os judeus. Muito. Com as ideias dele de humildade, de fraternidade, de amor, de perdão. Então, chegou até Pilatos essa ideia, essa informação. E Pilatos teria que baixar, vamos dizer, a norma, a condenação de Jesus. É importante a gente ver isso, porque o que Emmanuel traz no livro muda muito o conceito que nós temos em geral.
o que todo mundo considera Pilatos como sendo culpado. Emmanuel vai trazer informações muito interessantes aqui. Então, Pilatos, quando descobre, quer dizer, quando é informado que ele tinha que julgar aquele cidadão, ele reúne um grupo principal dos romanos mais importantes e vai conversar com eles. Bernadette falando: gente, o negócio é o seguinte, condenaram esse cara e o abacaxi está comigo, porque sou eu que mando na região. O que a gente vai fazer com ele? Públios, você ouviu alguma coisa de desabonador desse cidadão? Públios vai dizer: não. Ele me pareceu um homem íntegro. Não vi ideias difíceis, complicadas, revolucionárias, ideias que possam levar à rebelião. Aí o Pilatos diz assim: o que eu vou fazer com ele? Leiam o livro. O que eu vou fazer? O que ele diz? O Públio faz uma coisa, manda ele para Herodes, para que ele, vamos dizer, a condenação não fique na tua mão. Manda para Herodes. E assim é feito, mandam Jesus para Herodes. Só que Herodes era um anjo, né? De candura, era bonzinho. É aquele mesmo Herodes que já tinha perseguido as criancinhas, que sabia que ia ter alguém que viria para atrapalhar um pouco a situação. Herodes coloca Jesus com aquela túnica, com a coroa de espinhos, isso tudo foi Herodes, com um pedaço de cana servido de cetro, e devolve para Pilatos. Quando ele chega de novo, Pilatos diz assim, chama de novo o pessoal, diz assim: o que eu vou fazer com o homem? O Herodes não fez nada, mandou o abacaxi de volta para mim. E resolvem, o público diz assim: não sei o que a gente vai fazer. O Pilatos diz assim: eu vou aplicar, mandar escotear, porque o povo quer uma posição minha. Eu tenho que fazer alguma coisa com ele, então eu vou mandar ele para o açoite. O público ainda diz para ele assim: mas para o açoite? E lembrou da figura, de uma certa forma mais esguia, de quando ele viu Jesus. Ele disse assim: mas eu tenho que dar uma satisfação ao povo, a atitude do povo, e principalmente os judeus, que queriam o sangue de alguém. E com isso, mandam Jesus para ser chicoteado. O povo não ficou satisfeito. E um dos funcionários de Pilatos vem dizer: o povo vai invadir aqui. Eles querem alguém condenado à morte. Pilatos, Públio diz assim: não tem ninguém aí que esteja preso e que possa ser condenado à morte. Pode ser que o povo troque, mude de lado, e lembram do Barrabás. Diz assim: então vamos colocar em decisão. E o povo, como todo mundo sabe, escolheu libertar Barrabás e manda Jesus para a morte. Então é muito interessante a gente observar que, de uma certa forma, tanto o Públio quanto o Pilatos não tiveram a decisão primeira de matar Jesus. Foi todo um processo. E por conta disso, ao final, ele comenta no livro sobre o sofrimento de Jesus, mas ao mesmo tempo a firmeza e a dor imensa de Maria. Acabou a minha parte. Cumpri o tempo? Passou o tempo. Gente, o livro é muito rico, não dá para correr mais. Agora é a Dani. Agora nós vamos chamar o Márcio. O Márcio vai ficar com o final da primeira parte e o início da segunda, né, Márcio?
boa tarde. Prometo que eu vou acelerar, vou tentar acelerar. Eu tenho 218 slides, mas eu vou correr. Vai dar tempo. Bom, gente, eu fiquei encerrar essa primeira parte, tá? Com a primeira parte, né? Capítulo 9, que é a calúnia vitoriosa. Então, realmente, eu vou tentar dar aqui uma acelerada para poder passar para os colegas. Nesse capítulo 9, dessa calúnia vitoriosa, nós nos encontramos com mais dois personagens. Um, inclusive, já foi falado que seria a Ana, que seria uma escrava na casa do senador, e do tio dela, que era o tio Simeão. Tá? E o que aconteceu? Nós estamos justamente no dia da crucificação de Jesus, né? Um dia, talvez, mais difícil para toda a humanidade. E Ana e Simeão, seguidores do Cristo, eles resolveram tentar interceder em favor de Jesus. Então eles procuram Lívia, esposa de Públio. Então, quando eles procuram Lívia, eles pedem a Lívia que ela interceda junto ao senador em nome de Jesus. E assim, pelo amor que ela tinha em relação ao Cristo, pela crença que ela tinha em relação a Jesus e pelo amor que ela tinha em relação a Ana, que era não só uma empregada dela, mas era acima de tudo uma amiga, ela procura Pôncio Pilatos. Ela queria conversar com Públio antes de ir à procura de Pilatos, só que ela não encontrou e ela foi assim mesmo à procura de Pilatos. Em seguida, quando ela chega lá no palácio de Pilatos, quem ela encontra? Sulpício, aquele mesmo que já foi falado, pessoa arrogante, cruel, que já estava todo fazendo uma intriga junto com Fúvia. E quando ela chega no palácio, né, Lívia, o Sulpício leva ela até os aposentos, onde Pilatos tinha o hábito de ter relações extraconjugais com outras mulheres. Ele já faz isso de propósito, né? E aí Fúvia, que ninguém havia localizado, não tinha observado, via toda essa movimentação e o que ela pensou? Vou procurar Públio e vou falar que a esposa dele está dentro do palácio com o nosso governador Pôncio Pilatos, querendo armar toda uma teia, né, de intriga e de confusão, como já foi até falado antes. Então Fúvia convence Públio, depois de uma certa resistência do senador, ela convence a ele que a esposa está naquele ambiente e que ela está junto com Pôncio Pilatos. Lívia consegue falar com Pilatos, tentando interceder em favor de Jesus, quando Pilatos fala que ele não poderia fazer nada, ou seja, ele lava as mãos novamente e diz que a escolha foi do povo, então que ele não poderia fazer nada. E o pior, ele volta a assediar Lívia, ele tenta novamente pegar na mão de Lívia, ela se defende, ela retrai em relação a Pilatos, e nesse momento ela sai daquele ambiente e Públio vê a esposa saindo. Então para ele nesse momento bate uma certeza da traição da esposa, o que muito lhe dói, né? O que muito lhe magoa. Lívia, entristecida com tudo ocorrido, não só com a questão de não conseguir interceder em favor de Jesus, se encontra de novo com Simeão e com Ana, muito triste, e fala de todo o ocorrido, só não fala da questão do assédio de Pilatos, e nesse momento ela entra em desespero, fica muito chorosa, quando Simeão acalma, né? O Simeão é um homem de uma alma muito nobre, ele consegue acalmar tanto Lívia como Ana, e eles nesse momento, Ana e Simeão voltam lá para Gólgota para reencontrar Jesus, onde Jesus seria crucificado, para ter esse último contato com o Cristo. E Lívia volta então para a sua residência, muito triste por não ter conseguido interceder em favor do Cristo. Quando ela chega em casa, ela consegue chegar na frente do senador, ela se recolhe, olhando para a Gólgota, né, onde estaria sendo a crucificação de Jesus. Nesse momento ela entra em prece, ela consegue ver imagens de espíritos que descem ao encontro de Jesus. Ela, num momento, e ela dentro de uma certa transição, faz um desdobramento, se encontra com Jesus, que lhe relata, que lhe traz calma, que lhe traz palavras de carinho, e acima de tudo faz algumas advertências que
a sua vida não seria muito fácil, né? Que a sua vida não seria muito fácil. Públio chega em casa, ele se isola no primeiro momento, ele interrompe esse encontro de Lívia com Cristo para relatar a ela tudo aquilo que ele sabia que estava acontecendo junto com Pilatos. Ele, muito enraivecido, diz que a partir daquele dia ela jamais seria a sua esposa, ela somente seria mãe dos seus filhos e seria isolada dentro da casa, né, daquela família. Lívia, uma mulher íntegra, como já foi falado aqui, uma mulher amorosa, se sente muito amargurada, mas vê que realmente não tinha o que fazer diante da raiva e da ira daquele homem. Aí em seguinte vem o capítulo, capítulo 10, que é o fim da primeira parte do livro, que é o apóstolo da Samaria, tá? E esse capítulo se inicia com André, vocês lembram de André, que já foi falado, e Semi, que é aquela empregada que junto com André tramou o sequestro do filho Marcos de Públio Lentio. Inicia esse capítulo justamente quando Públio oferece uma grande recompensa para aqueles que dessem informações acerca do filho. André acha que Semi pode, por conta dessa recompensa, lhe trair, e ele resolve, através de um veneno colocado numa taça de vinho, matar a sua cúmplice, né? Então esse capítulo já se inicia assim, né? Como a Bernadette falou, não vamos falar muito para que as pessoas despertem a curiosidade de conhecer esse livro. Públio, ele envia Comêncio, que era um outro servidor dele, para Roma, para levar uma carta para Zenitela, que é Flamínio, aquele grande amigo dele, um grande fiel amigo Flamínio, e ele queria também que Salvo e a sua esposa, que era Fúvia, aquela de toda aquela intriga, voltassem para Roma. A presença de Fúvia e Salvo sempre traziam para ele as lembranças do ocorrido no palácio junto a Pilatos. Então ele encaminha essa carta, para o seu amigo Flamínio, e também queria, como eu falei, relatar, aliás, ainda não falei, tudo o que acontecia, o desgoverno relacionado a Pilatos. E aí ele continua, esse capítulo. Públio comunica a Lívia que vai se ausentar durante 2 meses, a viagem a trabalho. Lívia entende isso, assim, nesse momento, e aí acontece o seguinte: Sulpício vê nessa ausência temporária do senador uma oportunidade de Pilatos se reencontrar com Lívia, E ele, que também gostava de Ana, também tinha um interesse em Ana, relata para Pilatos essa oportunidade da ausência do senador. E ele vai mais longe. Sulpício vai à casa de Lívia e fala da intenção do senador de reencontrá-la, porque ele queria tentar seduzi-la a todo preço. Quando isso acontece, que elas sabem que eles iriam até lá, ela planeja uma fuga. Na verdade, Ana sugere a Lívia que eles saiam dali, por conta de tudo o que poderia acontecer, e vão até a Samaria encontrar com os familiares, que seria principalmente quem eles falam muito nesse livro acerca do tio Simeão. Sulpício ficou inconformado com isso. Ele sabe da fuga das duas e ele convence Pilatos, junto com mais alguns soldados romanos, à procura de Lívia e Ana. Não se conformando, um homem orgulhoso, ele tinha a intenção de ter não só aquela mulher, mas buscar a mulher para Pôncio Pilatos, e ele sai em caravana atrás das duas. O tio Simeão é um homem muito amado por demais Jesus, foi curado por Jesus, então ele tinha esse amor muito grande. E ele cria na sua região um grupo, um grupo cristão. Ele coloca uma cruz e instala lá, perto do celar, e essa cruz, um culto ao Mestre Jesus. Determinado momento, quando Lívia e Ana já estavam com o tio Simeão, ele recebe uma inspiração dos céus. É assim que diz o livro, E que, na verdade, avisa que Lívia e Ana tinham a proximidade de um grande perigo, ou seja, ele já estava prevendo a chegada daqueles soldados que buscariam Lívia e Ana. E aí, quando o Sulpício chega na casa de Simeão procurando Ana e Lívia, o tio Simeão, em momento algum, ele se deixa levar pela forma
como Sulpício lhe ameaça se ele não contasse onde as duas estavam. Porque nesse momento a gente percebe no livro que Sulpício tinha uma certeza e uma fé tão grande no Cristo e de que do sacrifício que ele teria que fazer. Simeão tinha uma certeza tão grande desse amor e dessa fé que ele tinha no Cristo, que ele sabia que ele teria que naquele momento dar o seu testemunho de amor a Jesus, né? E ele em momento algum entrega aonde as duas estavam. Sulpício, enraivecido, com muito ódio daquilo, dele não ter contado tudo o que estava acontecendo, ordena que Simeão seja amarrado naquela cruz, naquela própria cruz que tinha lá, e manda que o mesmo seja açoitado. É interessante nesse capítulo que, quando ele começa a ser açoitado, né, os soldados que estavam chicoteando Simeão paravam em determinados momentos, eles não conseguiam chicotear, porque diziam que uma luz que vem do alto da cruz me impede de continuar. Ou seja, é um momento muito bonito do livro, porque os soldados tentavam chicotear o tio Simeão e não conseguiam. Era uma luz tão forte que impedia, os cegavam, não conseguiam. Só que o Sulpício ficou muito revoltado com isso. E ele próprio arranca o chicote da mão dos soldados e começa a chicotear o tio Simeão. E ainda tenta arrancar dele, naquele momento derradeiro da vida dele, tenta arrancar dele a confissão de onde estão Ana e Lívia. E ele não fala, né? Ele não cede. Ele, enraivecido, pega uma espada, sua própria espada, e dá a espada no coração do tio Simeão, tirando-lhe a vida. E nesse momento, acontece algo muito interessante, né? Assim, quem for ler o livro, quem já leu e lembra dessa parte, realmente é muito emocionante, as lembranças começam a vir, né? Nesse momento, esse tio Simeão, o apóstolo da Samaria, que Simeão, quando ele desencarna, a primeira imagem que ele vê é de Jesus. Ele vê a imagem de Jesus. Primeiro encontro que ele tem quando ele desencarna é de Jesus. E Sulpício estava tão enraivecido até com a morte daquele homem, e não saber onde as duas se encontravam, que ele continuou chicoteando o cadáver. Nisso a cruz tomba, a cruz cai e tira a vida de Sulpício. Ou seja, ambos desencarnam numa mesma situação, né? A Lívia e Ana, preocupadas com tudo aquilo que acontecia, sai do ambiente em que elas estavam escondidas, aparecem. A Lívia tinha um poder moral muito grande, os soldados a reconhecem, naquele momento ela organiza tudo, e aí, depois de tudo passado, eles voltam, né, para Cafarnaum, onde Pilatos também já sabia do que havia acontecido lá, com tudo aquilo que nós falamos aqui. Públio volta para casa e Lívia lhe conta tudo aquilo que aconteceu. Nesse momento, Públio até compreende tudo o que aconteceu, mas como homem orgulhoso, ele não cede, ele ainda continua achando que a esposa é infiel, que ela não seria merecedora de ser a sua esposa. E aí vem, né, Lívia entra, se recolhe, ela ganhou uma cruz do nosso querido Simeão, e ela faz uma prece. Nesse momento da prece, ela vê a presença do Espírito do seu querido Simeão, tá? E de uma voz que chega na sua consciência dizendo: filha, não espere na terra a felicidade que o mundo não te pode dar. E Pôncio Pilatos foi destituído por todas as funções que exercia no governo imperial, sendo banido para Viena, das Gálias, onde se suicidou, daí a 3 anos, ralado de remorsos, de privações e de amargura. E aí nós partimos para o primeiro capítulo da segunda parte, que é a morte de Flamínio, aquele grande amigo, fiel amigo do senador. No ano de 46, né? Corria tudo calmo. Só para a gente relembrar, né, aquilo que já foi falado, Públio e Lívia tinham 2 filhos, Flávia e o Marcos, que foi sequestrado. O Flamínio, que era o seu fiel amigo, casado com Calpurnia, ela tinha 2 filhos também, que seria Agripa e Plínio, né? 15 anos de Públio e família já haviam deixado Roma, morando em Cafarnaum, Palestina. E o que prendia Públio àquele lugar?
a procura pelo filho, né, e a educação da filha. O que prendia Públio naquele lugar era justamente a constante procura pelo filho e também a educação da filha. Já Lívia, o que prendia ela naquele lugar era Jesus, as lembranças de Jesus e tudo aquilo que ela aprendeu. Aí Flamínio manda uma carta para Públio, falando: quero lhe abraçar, ele estava muito doente, sabia que estava prestes a desencarnar, quero lhe abraçar antes de morrer e lhe relatar minhas preocupações com os meus filhos. Então, naquela mesma hora, Públio recebe essa carta, ele resolve reunir os seus filhos, os seus familiares e retorna para Roma. Quando eles chegam, aí Flávia já era uma moça, passaram uns anos, uma moça muito bonita, muito encantadora. Eles encontram com um outro fato importante que eu fiz para não esquecer. Quando Públio volta para Roma, ele, como orgulhoso que era, como pai orgulhoso, ele não queria que as pessoas soubessem do desaparecimento do seu filho, porque quando ele parecer negligência da parte dele, ele voltou para Roma sem sequer se preocupar com o filho. Ele avisou a todos os membros da sua família, inclusive a Lívia, de que relatassem a morte do filho, e não o desaparecimento. E eles encontram lá Agripa e Plínio, filhos daquela família tão querida do senador Públio. E de imediato, pinta ali, parece um clima entre Plínio e Flávia. Eles se encantam um pelo outro. Mas não foi só Plínio que se encanta por Flávia, Agripa também. Mas Flávia, na verdade, retribuía esse encantamento em relação ao Plínio. Públio e família, depois eles chegam na própria casa deles, porque o senador Públio tinha uma casa em Roma. Então está lá Públio, Flávia e Lívia, junto com Agripa e Plínio, que eram filhos do seu amigo. E aí, o Agripa, ele fala de Aurélia, que é filho de Salve Fúlvia, aquela mesma Fúlvia que causou toda aquela intriga. Tinha uma filha chamada Aurélia, no qual Agripa fala que o Plínio tinha um relacionamento, na verdade ele queria botar o irmão para escanteio, para ele poder se relacionar com Flávio. Mas, na mesma hora, o Plínio falou que não tinha nada a ver, que era apenas uma amizade. Já começaram a disputar, pelo amor de Flávia, Agripa e Plínio. E Fúlvia é aquela que causou toda aquela intriga, era a mãe de Aurélia. E aí, Públio e família vão finalmente na casa de Flamínio e Calpurnia, que seria a esposa, do amigo Flamínio. Esse momento é muito interessante, porque o Flamínio, ele começa a trazer para o senador Públio que ele estava tendo uns sonhos que eram recordações de vidas anteriores. Ou seja, ele voltou a falar no assunto da reencarnação. E o mais interessante que tem nesse capítulo é quando o Flamínio conta do sonho a respeito da Revolução da Catilina, que seria em que ele revê, tanto ele quanto Públio, cegando os inimigos nesta revolução, matando os inimigos. Ou seja, ele tem uma recordação de uma reencarnação anterior, da mesma crueldade que Públio voltava a agir, voltava a fazer de uma reencarnação anterior. E que ambos, muito erraram em relação nessa revolução ao castigo que imprimiram as pessoas que lá estavam. Aí depois Flamínio e Públio estavam reunidos naquele quarto, quando entram Agripa e Plínio, filhos de Flamínio, e a filha Flávia. E aí o Agripa lembra que Saul, aquele mesmo Saul que virou escravo, lembra lá no início, que Saul se dirigia à Judéia para ver seus pais, Flamínio. Porque Flamínio, na verdade, foi um verdadeiro pai, então ele voltava para poder vê-los. E nesse momento em que esse nome de Saul é relembrado, inclusive, pelo próprio Públio, imagina a lembrança dele em relação a essa pessoa. Flamínio piora muito a sua condição, e aí Lívia pergunta a Calpurnia se ela já tinha ouvido falar de Jesus, o que ela, no primeiro momento, se fez meio que não sabia do que estava se falando, e acabou que Flamínio veio a desencarnar. Ele desencarnou
Lívia, naquele momento, talvez a única realmente que tinha uma fé muito grande, fez uma prece e naquele momento ela viu o seu tio Simeão aparecer para ela, para lhe trazer um pouco de conforto. E aí vem o último capítulo, e o capítulo 2, segunda parte, Sombras e Núpcias, que é justamente do enterro de Flamínio, que já começou ali novamente uma intriga causada por Fúvia e Aurélia, que elas perceberam que o Plínio tratava Flávia de uma forma muito carinhosa. Ela já ficou ali, né, tentando causar uma intriga. Segundo Fúvia, vai e fala adverte a Aurélia que Flávia estava querendo lhe roubar Plínio. E mais, que Fúvia ainda faz calúnias em relação a Lívia, mãe de Flávia. Então, imagina no ambiente, né, o que Fúvia e Aurélia começaram ali a pensar e trazer para aquele momento, inclusive o momento do enterro, que eu acabei de falar. Aí vem Fúvia e Aurélia estabeleceram um plano. Vamos planejar algo em relação a tudo isso, né, para afastar Plínio de Flávia. O plano era deixar Plínio com ciúmes de Aurélia, que passaria a se insinuar para Emiliano, novo personagem da nossa história, um homem de bem, uma pessoa de bem, tá? E eles queriam que Aurélia, a Fúvia mandou Aurélia se insinuar para ele, para causar ciúmes em Plínio. Essa era a primeira intenção. E tinha uma segunda intenção, que era justamente, se esse plano não funcionasse, que elas iam procurar curar Axés, que seria um médico feiticeiro, que era muito famoso na época. Já estavam planejando algo para fazer para a família do senador, né? E aí, nós temos o casamento de Plínio com Flávia, quer dizer, na verdade vem todo um relacionamento, vai se crescendo e tudo mais, cria em Agripa um ciúme muito grande, uma raiva muito grande, porque ele também amava a Flávia, né? E Agripa chega inclusive falar com a sua mãe, né, Calpurnia, que sugere para ele, para que ele possa esquecer tudo aquilo, que ele viaja para uma propriedade da família em Aventino, tendo Agripa aceito então a sugestão da mãe. Inclusive a mãe vai em Públio e pede que essa viagem seja uma viagem oficial, ou seja, para que tudo ficasse sem as pessoas saberem o verdadeiro motivo daquela viagem. E aí nós temos Públio conta para Calpurnia, né, o que aconteceu com Pilatos, e aproveita em seguida, e ele também fala do coração partido em relação a Lívia, e pergunta a Lívia, pergunta a Calpurnia qual seria a opinião dele em relação àquilo que estava acontecendo no relacionamento dos dois, porque ele amava muito Lívia, né? E aí é muito interessante que a opinião de Calpurnia em relação a Lívia fala que ela passou a desprezar as tradições das crenças familiares, né? Ela mudou, que tal mudança se dava em virtude dessa nova fé, e que ela, Lívia, convivia de forma harmoniosa com as suas escravas, sendo uma pessoa muito humilde. Ou seja, a partir do momento em que ela conhece Jesus, que ela encontra Jesus, que ela faz parte dessa nova fé, houve essa mudança radical, né, na vida de Lívia, que de uma certa forma incomodava os demais. Aí nós temos em seguinte nesse livro, né, vem a parte em que Agripa viaja para as propriedades da família em Aventino, e finalmente o casamento de Plínio com Flávia. E aí, para poder encerrar, né, Aurélia se casa com o Emiliano, esse bom rapaz, como eu já falei, se casa com o Emiliano, e no casamento de Flávia com Plínio, Saul estava presente. Ele mesmo, Saul, lá mesmo no início da história, né? Ele morava em Massília e havia abandonado o seu sobrenome paterno para que ninguém lhe reconhecesse, né? E comparece no casamento de Plínio e Flávia. E o que acontece com Saul? Ele se encanta com as belezas de Flávia. Mais um que fica encantado com as belezas de Flávia. E aí, Públio, o senador que havia condenado aquele rapaz, foi, né, não se dobrou em relação até o pedido do próprio pai em relação a Saul. No primeiro momento não reconhece quem é aquele jovem, mas Saul jamais se esqueceu do senador violento. Desculpa, gente, deu uma acelerada aqui. Nos capítulos de 3 a 6,
muitas emoções. Como diria Roberto. Então vamos lá. E é muita coisa, né? É um desafio para quem está aqui na frente fazer esse resumo. Vocês estão percebendo, né? Que realmente não é mole não. Então estamos em que parte? Estamos na segunda parte do livro, no capítulo 3, Planos da Treva. Bom, então, como o Márcio deixou aqui a bola para mim, né? Estou pegando bastão. A Aurélia está casada com o Emiliano, só que ela não ama Emiliano. E aí eles começam naquele relacionamento, ela começa a ver que, bom, quem ela quer mesmo é aquele que se casou com a Flávia, que é o Plínio. Então a gente vai ver Legal, o que eu fiz aqui? Nem eu sei. Eu apertei embaixo, né, ao invés de em cima. Vamos ver se ele voltar para aquela outra coisa. E aí a gente vai ver a Fúvia levando a filha Aurélia aquele feiticeiro egípcio, o Araxes, que o Márcio tinha comentado. Então eles vão numa loja lá em Roma de mercadoria exótica para ver se tem lá uma poção, um jeito de fazer o Plínio sair desse casamento com a Flávia e voltar para ela, para a Aurélia, né? Porque eles tinham uma intimidade. E aí, só que o Araxes vê no passado deles que ele não devia se meter com aquilo. E ele fala até de uma maneira muito até agressiva com as duas, para que elas saiam dali, elas vão embora. Mas quem está também de olho é o Saul. Porque o Saul também está enamorado. Então o meu Saul é diferente do seu. O meu já era uma vontade mesmo de vingança, assim. E aí ele consegue, com uma bolsa ali de moedas, pelo menos ter umas ideias junto com o feiticeiro. E a ideia é a seguinte: nós estamos nesse momento com esse casal, né? O Plínio também está diferente, eu abri. O Plínio e a Flávia. A minha Flávia não cresceu, mas, gente, você não me deu essa imagem. Mas ela já é uma moça crescida. Então, o Plínio casado com a Flávia e eles, o Agripa longe, a Aurélia de olho e o Saul de olho. E o que o Saul faz? Ele planta também uma intriga, né, que nem fizeram com a mãe dela, ele planta na Flávia. Ele diz que o Plínio está saindo com a Aurélia. E a Flávia acolhe aquela informação e muda. Então a gente vê ali que ela é flechada, né, por essa flecha do ciúme, que só destrói, né? Que só destrói. Bom, nesse tempo, na vida deles, o Públio só vivia para o trabalho e a Lívia, ela, com essa amizade com a Ana, ela foi firmando cada vez mais a sua fé. Então, em Roma, elas iam nos encontros das catacumbas, né? Aqueles túneis subterrâneos romanos que eram cemitérios, né? Que eram vários. E lá é que os cristãos conseguiam se reunir de uma maneira secreta, inclusive com a senha, fazendo um sinal que simbolizasse uma cruz, né? Vem daí essa simbologia. Aí a gente chega no capítulo 4, chamado Tragédias e Esperanças, e aí o Salvio Lentulus, que é o pai da Aurélia, ele vai morrer. Com isso, a Aurélia aproveita todo aquele funeral para se aproximar do Plínio, só que o ciúme já estava implantado no lar do Plínio. E com isso, o casamento dos dois, de Flávia e Plínio, ficou profundamente abalado. Então ele acaba aceitando a Aurélia. Então o que a gente vê ali, né, é um Plínio vaidoso, orgulhoso, encantado por jogos, gastando muito dinheiro, por várias mulheres e especialmente encantado pela Aurélia. A Fúvia adoece, durante 2 anos ela
quem cuida dela não é a filha, mas o genro, tal Emiliano, e ela vai ficando com uma demência, né? E nessa turvação mental dela, ela fala que a Aurélia tem um caso com o Plínio, e ela fala isso para o genro. A Aurélia ouve, fala: mamãe, está na hora do calmante. Mas na verdade ela envenena a própria mãe, né? E aí a Fúvia morre. Estamos aí no ano de 53. No ano seguinte, Nero sobe ao poder e Emiliano, que era uma boa pessoa, vê ali um problema político, junta tudo isso, a questão dessa humilhação, da traição. Um dia ele chega em casa e vê esse casal na própria casa dele e ele acaba se matando. É o que acontece ali no ano de 56. Bom, então, como é que está desenhado, como é que estão desenhados os personagens dessa história no ano 57? Flávia como um exemplo de resignação. Ela sabe o que está acontecendo na vida dela, ela sabe o que está acontecendo com o marido, mas é o exemplo de resignação. Plínio passando por esse processo obsessivo junto de Aurélia. Mas aí a Calpurnia, a mãe dele, adoece. O Agripa vem de longe. O Agripa acaba se aproximando de Flávia como um amigo, né, como um irmão. Mas Saul, vendo essa proximidade, já entende tudo errado, vai lá em Plínio e planta mais uma intriga, porque o negócio é esse, né, gente? É plantar intriga. Enfim, e nesse ano seguinte, que é o ano de 58, Calpurnia adoece. Quem é que vai cuidar de Calpurnia? A ex-melhor amiga, porque lá atrás, quando a Valéria começou, a gente via aqueles dois amigos conversando, o Públio Lentulus com aquele mais velho, que era o Flamínio. E as esposas também eram amigas, a Lívia e a Calpurnia. Mas foi a Calpurnia que acabou, o Márcio acabou de dizer, que falou: olha, a Lívia mudou. Ela não compreendia a conversão da Lívia. Só que durante o processo de adoecimento dela, ela passou a compreender e se arrependeu de ter, quando o Públio pergunta, né, de não ter dito: olha, ela tem uma conduta ilibada. Bom, ela se arrepende, ela de uma certa forma acaba se convertendo, e durante esse processo todo, Públio também está observando como é que Lívia cuida de Calpurnia. E ele vai, já tinha 25 anos que eles estavam separados. Separados no lar, né? Não publicamente. E dessa maneira ele também sentia a necessidade de se reconciliar com a esposa. E ele conversa com a Calpurnia, e aí ele fala: olha, daqui a uns dias eu vou receber as glórias por mais de 20 anos dedicados ao Império Romano. Eu vou pegar tudo isso que eu vou receber, todas as condecorações, e vou levar aos pés de Lívia. O que você acha? E aí os dois vão pensando em tudo que vai acontecer, que vai ser maravilhoso, porque na cabeça dele é isso que representa a felicidade, as condecorações do mundo. Bom, a Calpurnia morre, e na antevéspera dele receber esses louros todos, ele vai ouvir até o próximo ao quarto de Lívia, né? Aí quando ele chega lá, ele ouve Lívia cantando baixinho. Era uma música que ele havia feito a composição para ela, quando eles eram mais novos. E ela está acompanhada de uma lira, e ela diz assim: alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída nas belezas da perdão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste meu coração. Vinhas da bênção dos deuses na sublime claridade, tecer minha felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque és minha esperança, porque sou tua esperança, como és todo meu amor. Alma gêmea da minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos teus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores,
hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Obrigada, meu amor. Maria Clara. E ele chora, e ele pensa, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. O que ele só não vê é que segundos depois disso, junto à pequena cruz que Simeão deu a Lívia, ela em preces ouve Simeão falando para ela que a entrada dela no reino de Jesus seria em breve. Chegamos então ao próximo capítulo. Ana fica sabendo que um missionário, João de Cleófas, virá às catacumbas pregar. E elas começam a combinar. Então nós vamos ver a dualidade do casal. Enquanto Públio pensa nos louros que ele vai ganhar, no triunfo material, Lívia, cada vez mais voltada para o Cristo, pensando nessa entrada que Simeão havia falado a ela. E lá nas catacumbas, 200 de cristãos ali estavam quando os soldados romanos chegam. Eles prendem todos eles, inclusive Ana e Lívia. Enquanto isso, Públio estava preocupado com a ausência da Lívia, que tinha sumido, ela não tinha voltado naquela noite, mas eles tinham combinado, né? Ele sabia da fé dela, e eles tinham combinado, ela tinha liberdade para seguir Jesus, ainda que ele não concordasse. E aí, mas ele preocupado, porque ele tinha que ir para toda a sua honraria, né? Para receber toda a sua honraria. Então ele segue dali, recebe as honrarias no Senado, e aí é um dia inteiro. Depois no templo de Júpiter, onde o próprio Nero condecora ele e outros senadores com a coroa de rosas. O cortejo segue pelo Fórum Romano até chegar no Circo Máximo, junto do qual havia 200 de cristãos que tinham sido presos pelos soldados exatamente para fazer a culminância da festa, porque no Circo Romano era aquele ápice daquele tipo de política romana, do pão e do circo. Então, durante todo o dia, toda a multidão acompanhava, porque havia ganhado muito trigo. Agora era o momento do circo, dos jogos. Então, Emmanuel vai descrevendo que havia várias atividades. Então, desfiles, caçadas, músicas, danças exóticas e, por fim, 20 leões para 200 cristãos. E Lívia é uma deles. Só que Lívia, percebendo o que ia acontecer, ela pede para Ana trocar de roupa com ela, né? Aquele vestuário de Patrícia Romana, as joias. Ela pede para Ana para trocar com ela, porque ela queria dar esse exemplo, mais ou menos assim, entrar no reino de Jesus com outra veste, a veste simples. Quando ela chega lá, imagina, vocês viram o tamanho desse lugar? Dava para 300.000 pessoas. Então, quando ela chega lá, ela tenta achar na tribuna do imperador, dar um último olhar para o Públio. Mas vem a pata dos leões, do leão. Conta-se, Emmanuel conta que, mesmo assim, eles não sentiram nada. Uma violência, uma rudeza, nada. Que naquele momento o que se formou foi uma ponte de luz entre os dois planos, com vários seres angelicais chegando para receber os primeiros mártires que estavam deixando, né, a vida da carne em massa, né? Até então eram casos mais pontuais. Bom, Lívia reconhece Simeão a recebê-lo. Ana foi libertada e é a Ana que vai contar para Públio o que aconteceu. Ela conta, Públio sai
sai de casa desarvorado para ir até o circo, e aí ele vê os restos desses despojos dos cristãos formando as tochas, mas ele chama a atenção que 2 soldados estavam brigando por um colar de pérolas com um camafeu, com a imagem dele, que ele havia dado para Lívia no dia do casamento. Foi a única joia que ela manteve com ele. Ele pega aquele colar, tem uma crise de choro. Segundo ele próprio conta, né? Porque Públio é Emmanuel. Segundo ele próprio conta, como ele nunca havia chorado. E naquele momento, o que ele diz? Ele começa a pensar de que valia tudo aquilo que ele havia conquistado. E aí o que ele diz? Jesus Cristo. Esse momento, meus irmãos, é o momento da conversão de Públio Lentulus. Foi preciso que Lívia fosse, para ele nesse momento então compreender o minuto que ele havia perdido, que a Valéria falou aqui lá atrás. Esse foi o momento. Bom, na sua prece, na sua meditação, ele acaba vendo um amigo, Flamínio, que fala para ele sobre o que é vida, sobre o que é morte, os deuses e Jesus. E aí ele pergunta: o que fazer para alcançar no céu o esquecimento de minhas faltas? E Flamínio diz: perdoa. Públio volta para casa, faz todo um tipo de homenagem funeral para a esposa, como se ela tivesse falecido em outro lugar. Pede para que a filha passe a morar com ele. Pede a Ana todos os pertences de Lívia e leva para os aposentos dele, inclusive a pequena cruz de Simeão, onde todas as noites, depois que a casa apagava, via-se ele ali, aquele senador, meditando e chorando, pensando, né, de uma outra maneira. A gente chega então no último capítulo, não fico desesperado, mas esse capítulo é difícil, né? Gente, segundo Emmanuel, nunca os horizontes da Terra foram brindados com paisagens de tanta beleza pela partida dessa primeira massa, ou dessas primeiras massas de cristãos. Eles ficaram, né, Lívia e todos os outros, ficaram em locais intermediários, por mais ou menos um mês. O próprio Jesus vai até esse lugar falar com eles. E fala, inclusive, dos tempos que vivemos agora, vale a lida a tudo isso. Mas eles tinham que seguir. E o que ela pede? Ela, inclusive, né, com o Simeão ali, o que ela pede? Ela pede para ajudar ali, Públio. Simeão então fica com ela, dá uma permissão, e ela vai até o quarto do Públio. Ela vai até a casa. E lá ela vê a transformação do marido. Ela beija sua testa, Simeão agradece aos céus, e Públio sentiu um consolo que até então ele nunca havia sentido. Agora, para encerrar, a Delma vai encerrar.